Fala galera, seja bem-vindo aqui à segunda aula de Excel. Hoje a gente vai ver como a gente vai utilizar o PROC, né? Como a gente vai aprender as funções do PROC, né? Que a gente tem um PROC V para a gente fazer uma procura na vertical e a gente tem um PROC C para a gente fazer uma procura nas colunas, né? Perdão, o PROC H para fazer uma procura na horizontal, deitado, né? Mas por enquanto a gente vai focar aqui no PROC V, certo? Antes de eu chegar aqui já colocando a função e tudo mais, se você não viu a primeira aula desse curso aqui gratuito, eu vou deixar aqui o cardzinho aqui em cima do vídeo para você acessar. Depois que você terminar de assistir, você volta para cá que a gente dá continuidade, tá bem? Se você já assistiu, você pode continuar, ou se você quer resolver algum problema aqui no PROC e não está sabendo utilizar, ou a função é nova para você, você precisa aprender, você está no lugar certo. Bem, sem muita enrolação, a gente tem duas situações que a gente pode utilizar o PROC, a procura, que a gente pode realizar a procura. A primeira, ela é bem simples. A gente tem aqui do lado uma central de cadastro de nomes, né? Esses nomes eles foram identificados por códigos. Isso aqui, gente, é muito importante. Você sempre tem que saber o que deve se procurar. Eu devo procurar o quê? O nome? Beleza, você vai procurar o nome da pessoa, você está querendo achar o quê? Você está querendo achar uma hora? Né? Você está querendo achar a data? Você está querendo achar o local, o país, enfim. Então, o código aqui ele vai me servir como um gancho, como um guia para eu sempre poder achar esse nome, essa hora, esse local e assim sucessivamente. Por quê? Carlos, só o Carlos tem o código A001, né? Só a Fernanda lá embaixo tem o código A014. Então o código é único, só essas pessoas têm, né? Porque por mais aqui que o local seja o PC1, a Fernanda lá embaixo, ela também pode ter entrado no PC1. Né? Nada impede disso. Porém, o código é exclusivo dela, só ela tem. Então aqui, na situação 1, é o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa central aqui, né? Eu tenho esses nomes cadastrados no meu sistema, no meu banco de dados. E eu preciso checar se um possível código existe nessa planilha ou não, nessa tabelinha aqui ou não. Ou seja, gente, eu não sei se esses códigos aqui, eu não sei se o código que eu vou digitar aqui existe nessa tabelinha, certo? Então vamos lá. Primeiro, né? Aqui a gente não vai inserir função nenhuma. Aqui vai ser uma área de digitação, certo? Por favor, não confunda isso aqui, tá? Eu até esqueci aqui de escrever. Vou escrever aqui até bem rapidinho. Pronto, agora sim. Agora ficou mais autoexplicativo, né? Então aqui você está dentro lá do seu trabalho, dentro do seu sistema, da sua recepção, enfim. E aí você precisa checar para ver se esse código aqui existe ou não existe. Bom, você não sabe, né? A pessoa chegou lá no balcão, na recepção, falou, olha, eu queria entrar aí no prédio, no sistema. O meu código é A0015. Como a gente não sabe se o código A0015 de fato existe no nosso sistema, a gente vai puxar um PROC aqui, onde as informações serão exibidas, certo? Para a gente saber se de fato esse código existe aqui ou não. Beleza, é agora que a gente vai colocar a mão na massa. Então vamos lá. Sempre igual PROC V, né? Procura na vertical. E aqui, gente, é a parte muito importante. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer as funções por essa linha aqui de explicação, né? Essa linha aqui que o próprio Excel vai te dando aqui, ó, isso aqui é valor procurado, matriz da tabela e tudo mais. Se você tem dificuldade de fazer aqui nessa linha, eu recomendo você fazer aqui na inserir função. Basta digitar PROC e vem aqui em inserir função, que ele vai te abrir essa janelinha aqui, ó, que é o argumentos da função, onde o próprio Excel vai te explicar tintim por tintim o que cada seção dessa aqui faz ou deixa de fazer, certo? Então vamos voltar aqui, eu vou pegar essa janelinha aqui e vou jogar um pouquinho para o lado.
E é o seguinte, o valor procurado. O valor procurado é o valor que eu estou tentando encontrar em alguma tabela, certo? Então, eu estou procurando esse valor aqui. Então, eu tenho que dizer para o Excel em qual célula está esse valor. Então, vamos lá, clica aqui nessa setinha e clica aonde tem esse valor, que no caso aqui é a célula M11, certo? Uma vez que você clicou, acabou, só dá um Enter, que ele vai te jogar de novo para a janelinha de argumentos da função, certo? Agora eu vou pegar essa janelinha, vou jogar um pouquinho para cá. Matriz da tabela. A matriz da tabela é o seguinte, é onde a função proc vai checar se esse valor aqui que eu estou procurando existe aqui nessa tabela ou não. Nesse caso, eu preciso selecionar desde o código até a última informação. Christian, mas eu estou procurando só o código. Eu preciso selecionar a tabela inteira? Não. Se você está procurando só o código, você pode selecionar só a coluna do código. Se você estivesse procurando um nome, você ia selecionar o código mais o nome. E assim sucessivamente para cada cabeçalho. Porém, eu tenho o hábito já de selecionar a tabela inteira, porque assim eu posso aproveitar essa função. Mais para frente eu vou explicar para vocês. Beleza, matriz da tabela, eu selecionei minha tabela inteira, incluindo o código até a última informação aqui, que é país. Nota que eu não selecionei os cabeçalhos, somente as informações, certo? Número de índice da coluna. Isso aqui é o que vai fazer o teu proc funcionar. O proc vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa informação aqui, vai fazer uma checagem, vai ver se ele existe nessa primeira coluna aqui. Se existir, ele vai falar, olha, beleza, eu encontrei a informação, o valor, né, A0015. Me diz qual dessas colunas, por isso que proc V na vertical, em qual dessas colunas na vertical você quer que eu retorne a resposta. Nesse caso aqui, como eu estou armando na coluna código, né, onde tem a informação código, eu quero que seja na coluna 1. Por que coluna 1 se minha tabela está começando aqui no meio da planilha? Porque o proc vai começar a contar as suas colunas a partir do momento em que você seleciona, certo? Então, se eu selecionei daqui até aqui, essa vai ser a primeira, segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente. Então, eu vou vir aqui e vou digitar número 1. Ó, aqui, ó, tá vendo? Por algum motivo está dando algum erro aqui, mas a gente já vai consertar. Ó, ele me encontrou o valor aqui 001, que é esse cara aqui, ok? Porém, eu pesquisei 0015, botei até um 0 a mais, mas ok. Vamos lá. Valor, procurar intervalo. Isso aqui é muito importante, gente. Eu vou usar aqui como falso, por quê? Eu estou procurando uma correspondência exata. Se a gente der uma lidazinha aqui, ele vai explicar. Ó, para encontrar a correspondência exata, o valor vai ser igual a falso, como eu argumentei aqui, né? O meu valor é igual a falso. Se eu estivesse procurando uma correspondência aproximada, o meu valor seria verdadeiro. Como assim, Christian, aproximado? Vamos supor que eu estivesse procurando eu quisesse fazer uma listagem, só que a idade, né, um exemplo, fosse o termo de procura, certo? Então vou dizer o seguinte, o cara que tem de 1 a 10 anos, ele é jovem. E o cara que tem de 10 a, sei lá, 18 anos, ele é adolescente. Então o cara que tiver, sei lá, 11 anos, ele automaticamente será jogado para adolescente. Porque eu botei aqui como um valor aproximado. Seria um valor verdadeiro. Então nesse caso aqui eu vou deixar como um valor falso, porque o código é um valor exato. Ele não pode ser um valor aproximado. Senão 0015 vai cair para A0014. Ok? Vou dar um ok aqui. Maravilha. ND. Por que está dando ND? Porque de fato não existe o código 0015. Mesmo se eu tirar um 0 aqui, ó, ele vai continuar não encontrando esse valor. Deixa eu só deixar essas letrinhas aqui brancas, para deixar amarelinho, para facilitar a visualização. Ele não vai continuar encontrando esse valor, certo? Beleza, eu vou deixar assim por enquanto.
e vou dar sequência aqui. Lembra que eu falei que eu costumo pegar toda a tabela para fazer apenas uma coluna? Por quê? Como eu vou ter que procurar ainda o nome, a hora, a data, o local e o país, eu vou reaproveitar essa função aqui, para não ter que ficar escrevendo tudo de novo. Só que para eu poder reaproveitar essa funçãozinha aqui, eu não posso, deixa eu apertar um ESC aqui, eu não posso simplesmente vir aqui, né, puxar e arrastar. Por quê? Olha só o que acontece, gente. Se eu puxar, o Excel vai continuar andando comigo os intervalos. Então, olha só, nesse aqui ele andou para cá, aqui também. Nesse aqui, ele andou um pouco mais para cá, aqui também. Então, não quero que isso aconteça. O que eu quero que aconteça é que o Excel se mantenha as informações da tabela e mantenha a informação do valor procurado. Então, vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no código, onde vai sair a minha informação do código. Vou clicar na célula M11, que é representada por essa aqui, e vou apertar a tecla F4. Quando a gente aperta F4, a gente cria uma célula absoluta, ou seja, eu travei essa célula. Ela não pode nem para baixo ou para cima, nem para a esquerda ou direita. Ela está travada aqui. Se você não encontrar no seu teclado a tecla F4, você pode simplesmente digitar cifrão antes do M, cifrão antes do número. Para ser mais preciso, cifrão antes da coluna, cifrão antes da linha. E eu vou fazer a mesma coisa com a tabela. Vou clicar aqui e simplesmente vou apertar F4. E a mesma coisa com o outro lado. Clica aqui, F4. Beleza? Vou dar um OK. E agora sim eu vou poder puxar. Certo? Agora eu vou escolher um código aqui que faça sentido para exibir as informações aqui embaixo. Então eu vou botar aqui A001. Beleza. Ele encontrou, só que ao mesmo tempo que ele encontrou, ele passou a me dar em todas as colunas, né, a informação do código. E eu não quero ver o código aqui. Aqui eu quero ver o nome, a hora, etc. Por que ele continuou me dando o código se eu travei, né, a minha tabela e se eu travei aqui o meu valor da procura? Porque lembra quando eu falei que quem vai fazer o PROC, na verdade, funcionar é o número do índice da coluna, porque é ele que vai te retornar o valor que você está procurando? Então veja bem, se aqui no nome, que é onde eu estou procurando o nome é a segunda coluna, porque o código é a primeira e o nome é a segunda. Então eu vou apagar aqui, de 1 vai virar 2. E aqui ó, ele me entregou Carlos. Vou dar um OK e eu vou fazer a mesma coisa para todo mundo. Nossa, Cristian, eu vou ter que editar um por um? Sim, mas se a gente não tivesse feito já esse auto-preenchimento, né? E eu teria que colocar igual proc, clica aqui, seleciona a tabela, digita 1, o processo seria muito mais repetitivo. Aqui basta eu clicar aonde eu quero alterar, vir aqui na barra de fórmulas e apagar o 1 e substituir pelo número. Bom, se aqui foi 1, 2, esse aqui vai ser o 3. Vamos lá, 3. Aqui, 4. Aqui, 5. E aqui, 6. Né? Só continuei a sequência, continuei a tabela. Percebe que a hora e a data elas saíram das suas formatações, né? Então basta vir aqui em cima, no grupo número, geral, e jogar para a data. Eu espero que não desconfigure. Ele desconfigura. Deixa eu consertar isso aqui. Vamos vir em formatar células, data e hora. Eu quero que você me dê apenas a hora. Meio-dia? Deixa eu ver se é meio-dia mesmo. Carlos, não, tá certo. Carlos é meio-dia. A data aqui também é só vir aqui e jogar para data abreviada. 13/1/2023, certinho, beleza? Então essa aqui é a primeira situação, quando você só está checando as informações, você não necessariamente sabe se essas informações existem ou não na sua planilha, né? Eu só estou vendo aqui, eu quero procurar aqui agora o A005,
Então aqui existe, é a Ana, Brasil e etc. Ok? Já na situação 2 é um pouco diferente. Você já sabe os códigos que tem, certo? Porém, você só quer fazer alguma consulta no cadastro da pessoa, certo? Então é o seguinte, eu já sei que existe tudo isso aqui, a minha planilha, né? A minha central de cadastro, ou os meus clientes cadastrados, não importa. Eles vão de 1 a 14, e eu quero verificar alguns dados deles aqui na minha planilha. Só que para agilizar esse processo, para a gente não ter que ficar toda hora vindo aqui digitando o nome da pessoa, a gente vai usar um macetezinho aqui no Excel. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá em cima na guia dados, aqui em cima, certo? Ok. A gente vai procurar uma função que ela fica no grupo ferramentas de dados. E o nome dela é validação de dados. A gente vai vir aqui, Christian, eu não achei validação de dados no meu Excel, não está aparecendo. Basta você vir aqui e digitar validação de dados, que ele vai aparecer do mesmo jeito, tá? Mas o caminho é dados, ferramentas de dados, validação de dados, ok? Beleza. Aqui em validação de dados, ele vai estar como um padrão para permitir qualquer valor. Ou seja, você pode digitar número, letra, símbolos e afins. Né? Nesse caso aqui, eu vou mudar a permissão dele de qualquer valor para lista. Olha só, você clica aqui, vai te aparecer a opção de lista. Nessa lista, ele vai me perguntar qual que é a fonte dessa lista. Ou seja, lista, gente, é essa caixinha aqui de quando a gente clica, aparece essas opções para a gente escolher. Então aqui é a lista, eu vou dizer qual que é a fonte. A fonte é os meus códigos. Você vai vir aqui e selecionar todo mundo, ok? Fecha aqui e dá um OK. Então, olha só que mágica. Se eu clicar aqui na setinha, todos os meus códigos, né, cadastrados no meu sistema vão estar visíveis aqui. Então, aqui ficou muito mais fácil, porque agora basta eu vir aqui de novo, igual proc v, né? Valor procurado, eu ainda estou procurando aqui, né? Porque é aqui onde está a minha lista. Ponto e vírgula. Eu já vou aproveitar, F4. Porque eu vou ter que puxar isso aqui depois, né? E vou fazer a mesma coisa com a tabela. Seleciona todo mundo e também já vou aproveitar F4 aqui também. Ponto e vírgula, aí repete toda aquela história. Como eu estou procurando o código, número 1, ponto e vírgula, e correspondência exata aqui, correspondência exata é o valor falso. Basta dar 2 cliques aqui, que ele vai me retornar no falso, fecha parênteses e dá um Enter. Pronto. Vou puxar todo mundo aqui para o lado e só vou alterar as numerações. 2, 3, 4, 5, foi, e 6. Pronto. Né? E aí você vê que está tudo automatizado quando você clica aqui, escolhe um valor e automaticamente ele muda, certo? Então aqui você tem 2 situações. Uma, quando você precisa checar na hora, né? Você não sabe o que tem de fato na sua tabela. Às vezes a tabela é uma tabela muito grande, ela vai até lá embaixo. E para você não ficar perdendo tempo olhando código por código, você vem aqui e digita, eu quero procurar o código FF4. Não existe. Então, você, esse cadastro aqui não existe no sistema, esse produto não foi cadastrado e etc. Aqui é quando você já tem certeza do que já tem, né, que já está cadastrado no seu sistema, e você só quer fazer alguma consulta bem rápida nesse específico produto. O produto A8, né, ou o cliente A8, o nome dele é Rubens, ele foi cadastrado em tal hora, na tal data, cadê aqui, data, né? Ele se logou no PC8 e ele se logou lá da China. Pronto, acabou. Você não precisa procurar o Rubens aqui, porque fica muito confuso de achar, né? Bom, galera, essa aula foi um pouquinho mais curtinha. É basicamente isso. Eu vou deixar essa planilha aqui de exemplo, tá? Sem os códigos, para vocês treinarem aí no computador de vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like. Se inscreva no canal para eu continuar fazendo mais aulas aqui para vocês. E um forte abraço e até a próxima.